Uma fazenda que de tanto receber amigos acabou se tornando hospedaria rural. A Coxilha Rica abraça, a família abraça as pessoas, recepciona na sua casa. E como atrativo, as cavalgadas por rios, montanhas e pelo antigo caminho das tropas. O Vale Agrícola desta semana está na Coxilha Rica, que respira história e tradição. O histórico entre filhos, pais, patrões, então assim mexe um pouco assim com a curiosidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, e nesta edição também é destaque. Uma escolha que mudou a história de um município. Nós vamos contar como começou a produção de banana em Luiz Alves. O trajeto ele fez a pé, 12 quilômetros, um sábado de manhã, visitando um amigo dele, e veio convicto de que ele iria plantar banana, para não depender só de uma cultura. A atividade foi responsável por garantir a sucessão familiar na terceira geração. A gente consegue conciliar bem a experiência dele e a minha juventude para que os negócios consigam fluir. Agricultores na gestão das propriedades, enquanto os drones fazem a pulverização dos arrozais. Parceria inédita no estado faz prestação de serviço terceirizado. O drone veio para somar, para ajudar. E é por isso que a cooperativa precisa mostrar como funciona e não deixar eles comprar um drone cada um. Eu não acho isso correto. A agroindústria de Camboriú faz o beneficiamento do frango caipira. Impulso para crescer, eles começaram com apenas 10 vacas morando em um galpão e hoje são exemplo de desenvolvimento na propriedade. Estou indo estudar para lá para voltar e trazer melhorias para a propriedade. Ajudar, no caso, saber o que está fazendo melhor, né? Em Ituporanga, bezerros gêmeos nascem com cores diferentes. Será que isso é normal? E na receita da semana tem amendoim caseiro, uma forma prática e rápida no micro-ondas. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Você já imaginou que uma atividade pode chegar de repente e mudar a história de uma região ou município? Isso acontece há muito tempo e vale a pena recordar. A história de hoje vem do município de Luiz Alves. Nas terras da família Chapo de Luiz Alves não tem época do ano de menos serviço. Mesmo com dificuldade pela geografia acidentada, os cachos vão sendo retirados um a um. A banana por aqui é a grande protagonista. A diversificação nas propriedades há mais de 40 anos desenvolveu a economia do município e fez com que diferentes gerações pudessem continuar no campo. A Casa Antiga de Madeira Azul assistiu essa história no passar das décadas. Tudo começou com o seu Laudelino, hoje já falecido, que enxergou na bananicultura, atividade de época em franco desenvolvimento na cidade ao lado, Massaranduba, uma forma de superar a crise na produção da cana-de-açúcar. O filho Valdir conta orgulhoso sobre a visão de negócio. Ele fez a pé, 12 quilômetros, um sábado de manhã, visitando um amigo dele, e veio convicto de que ele iria plantar banana, para não depender só de uma cultura. Nunca imaginando que essa opção seria a principal ou a única atividade, depois de alguns anos, desenvolvida nessa propriedade e na maioria das propriedades de Luiz Alves e da região. Em 1976 começava então o primeiro plantio de banana em Luiz Alves. Dos 18 hectares de roça da família Chapo, 4 foram dedicados à banana naquele ano. Ideia um tanto quanto ousada do seu Laudelino na época. E os primeiros anos não foram fáceis. Toda a produção era trazida desses morros com um carro de boi. Nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos meio de transporte adequado, nós não tínhamos nem sequer para quem vender, tanto que as primeiras
produções a gente perdeu, né? Até que nós conseguimos encaminhar uma venda lá para Rio Grande do Sul, a partir de 2, 3 anos depois do início do plantio. A atividade fez com que 3 dos 14 filhos do seu Laudelino ficassem na agricultura. E assim outras famílias também foram incentivadas a tentar. A banana criou força na região e até uma associação foi criada para facilitar o fortalecimento dos agricultores. Logo que a gente começou a adubar os bananais e passar algum produto na pulverização, nós comprávamos de uma forma coletiva, né? Os produtos, barateando assim os custos e tal. E a associação nos ajudou bastante nesse sentido. Hoje o município produz cerca de 6 milhões de caixas de banana todos os anos. 80% da produção é comercializada para a região sul, centro-oeste e sudeste do país. O restante é exportado para o Uruguai e a Argentina e uma pequena parcela para o Paraguai. Seu Valdir ainda relembra que muitas dessas bananas ainda são mudas daquela época, que continuam germinando. Nós conseguimos colher, produzir 40 toneladas de banana todo ano, num hectare, é muita coisa. E quando se fala em agricultura, meu olho sempre brilha um pouco mais, né? É uma coisa que me identifica, uma coisa que eu gosto muito. Foi a atividade que fez o seu Valdir ficar na roça e agora que faz o filho dele também escolher pelo campo. O desafio vai muito além de produzir. A missão dos jovens de hoje é administrar da forma mais profissional possível. O Samuel foi atrás deste conhecimento. Nesta sucessão familiar, nada tem peso maior do que a tecnologia. A tecnologia tanto em produtos, tanto em maquinário, mas principalmente em produtos onde a gente consiga dar uma maior resistência à planta e consiga produzir mais com a mesma quantidade diária. A assistência técnica também é fundamental neste processo. O Mylon, engenheiro agrônomo da Cravil, está sempre por perto trazendo informações. Aqui na propriedade dele a gente faz sempre análise de solo, análise de folha, a gente faz um cálculo de adubação do ano, a gente reparte essa adubação conforme a mão de obra que ele tem na propriedade. Nós adubamos nesses 30, 40 anos sempre a mesma formulação e agora não, agora nós, através de umas 2 análises anuais, a gente joga na terra aquilo que a terra realmente precisa. A evolução na agricultura e na vida é constante, dos carros de bois para os tratores, das bombas costais para a pulverização com aviões, caixos ensacados para melhorar a cor e evitar ataques de insetos. E assim, tudo vai mudando, marcando gerações. Então ele tá começando uma outra fase na tecnologia que vai avançar muito ainda e precisa avançar. Ele precisa dar sequência e talvez melhorar, cuidar mais bem da terra do que eu cuidava, do que meu pai cuidava. Realmente o desafio que meu pai teve foi bem maior do que, espero eu, do que eu terei. Apesar do meu pai ter um espírito bem jovem também, empreendedor, a gente consegue conciliar bem a experiência dele e a minha juventude para que os negócios consigam fluir. O frango caipira está ganhando espaço na mesa dos brasileiros. Surge aí uma oportunidade para os agricultores. Você vai conhecer agora o seu Clênio de Camboriú, que encontrou nesta atividade mais qualidade de vida para a família. A família de Clênio da Silva tem história no meio rural. Filho de agricultor, ele seguiu os passos do pai, criando galinhas caipiras para a família. A produção era pequena e algumas eram vendidas para a vizinhança. Sentindo que a procura por um alimento diferenciado vinha crescendo, seu Clênio decidiu se profissionalizar. A partir desse momento, a gente começou a trabalhar a questão mesmo da legalização do abate, né? Onde que entrou daí a parceria dos colegas dentro da empresa, né? Que a gente chamou nosso engenheiro de alimentos, Henrique Tiroli Rett, que é lotado na gerência de Joinville, e que fez esse assessoramento na parte da produção da planta desse abatedor.
Então é uma propriedade de 1,3 hectares, né, muito bem aproveitada, que está dando o sustento para 3 famílias. São 5 pessoas que estão tirando o seu sustento aqui dessa propriedade. Bom, outro ponto interessante que a gente pode citar aqui da propriedade do seu Clênio é que nessa propriedade ele trabalha com o ciclo completo, né? Desde a recria dessas aves, né? O processo de produção de ração, né? Que ele utiliza como base o milho, o farelo de soja e a cana picada, né? Que é o alimento básico para se ter uma galinha caipira, né? A produção caipira, né? Até o processo de compostagem dos resíduos do abatedouro, né? Onde que a parte conforme a legislação, a parte líquida ela vai para uma fossa filtro para tratamento e os resíduos sólidos, que são vísceras, cabeças, enfim, e descarte de animais, vai para uma compostagem, né? Que também essa compostagem ela está licenciada junto ao órgão ambiental, então nesse processo de compostagem, ele consegue ter mais um subproduto aqui na propriedade, onde ele comercializa esse composto para outras propriedades aqui, para seus vizinhos aqui que trabalham principalmente com produção de olerícolas. Bom, como a gente pode notar, aqui na propriedade do seu Clênio, ele tem uma estrutura apropriada para abate de animais, no caso aqui o frango, né, onde a gente contempla as fases de área suja, onde ele recebe o animal, deixa o animal pronto para iniciar o abate, e daí em diante segue numa estrutura sanitária para que tenha no produto final um produto seguro para o consumidor. No caso aqui foi usada uma estrutura alternativa, que são containers, né? O coração do processo ele é feito dentro de um container. Aqui foi usado recursos públicos, né, para se ajudar o empreendedor a viabilizar o seu negócio. Essa viabilização e essa legalização, né, são partes importantes de se deixar o empreendedor pronto para o mercado. O mercado hoje ele exige que o produto seja diferenciado, né? No caso do frango caipira ele tem textura diferente, sabor diferente, e esse produto diferenciado ele não pode ter menos qualidade que qualquer outro produto, qualquer outro alimento vendido no mercado. Então o desafio foi aliar essa qualidade diferenciada do produto dele aos requisitos sanitários de legislação. Com isso a gente consegue ter um espaço apropriado para o tamanho e volume que ele tem para abate durante a semana e durante o mês. E é isso que o consumidor vem buscando ultimamente, né? Tem dados da Associação de Avicultura Alternativa, onde esse mercado vem crescendo 15% ao ano e em torno de 5 milhões de frangos, de animais são abatidos por mês no Brasil todo. Nesse caso aqui, as políticas públicas, ela dá um aporte financeiro inicial que é a parte mais difícil para um produtor, para um empreendedor, é ter aquele capital inicial para começar o seu negócio. Então as políticas públicas, através de prazos e juros menores, conseguem fazer com que esse empreendedor tenha um fôlego financeiro no início do seu projeto. Isso ele consegue depois acessar o mercado, com o tempo ele vai conhecendo o mercado, vai conseguindo quitar os seus investimentos e nesse caso as políticas públicas são fundamentais e essenciais para que se comece o empreendimento de maneira correta. Por semana, são abatidas 250 aves. Além de querer dobrar essa produção, seu Clênio planeja inserir outros produtos no mercado. Hoje a gente trabalha praticamente a família, né? Que é eu, a esposa, um filho que a gente tem, né? E a nora. E contamos com mais um funcionário. Eu acho que trabalhar legalizado é você poder trabalhar com a consciência tranquila, porque você está dentro de uma propriedade e trabalhando como bandido é ruim. Porque chega uma fiscalização, você fica com medo porque o cara tal, e a gente não quer mais isso, a gente quer trabalhar legalizado, né? Dentro do que a lei manda. Porque a gente também está legalizando agora o ovo caipira e o mel de abelha. Então a Epagre também está dando essa assistência, que a gente vai poder fazer um outro projeto para que a gente possa legalizar também essa parte de inspeção, né? Além da comercialização na propriedade, os produtos são vendidos na feira municipal. Hoje a minha venda ela está 99% para o consumidor final, né? As vendas estão bem, graças a Deus não dá para reclamar. Estamos bem, a gente vende bem, está sendo bem tranquilo assim, né? Tem uma clientela boa já. É muito gostosa a galinha dele, eu não deixo. Não, eu não gosto nem de comprar essas no mercado, eu gosto da caipira dele.
Daqui a pouco a gente volta com a série Impulso para Crescer. É a história da família Gutz que com muito trabalho está conseguindo transformar a propriedade rural. Parceria inédita no estado permite a contratação de serviço terceirizado de drones para a pulverização nos arrozais. E tem curiosidade que vem de Ituporanga. Bezerros gêmeos nasceram com cores diferentes. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. E agora tem a série Impulso para Crescer. Hoje nós vamos contar a história de um casal que de presente de casamento ganhou algumas vacas. Começou a vida em um galpão com muitas dificuldades, conseguiu construir a casa própria e nos últimos anos dobrou o rebanho. Confira aí. Coragem e grandes sonhos que transformam pequenos em grandes produtores. A família Gutz da localidade de Ribeirão Pinheiro sempre teve isso em mente. A prova foi o início de toda a história há 17 anos. A primeira casa do Orli, da Marli e do André, filho mais velho, foi este galpão. Eles começaram com 10 vacas, um presente do pai do agricultor. Com muito esforço, eles construíram a casa nova e o antigo galpão deu lugar ao rebanho de vacas. Em janeiro do ano passado, já eram 75 animais. Em janeiro deste ano, o número dobrou. Das 150 vacas, 60 estão em lactação. A gente fez um costeio pecuário, né? Que com isso a gente conseguiu investir na compra de milho também para a ração do rebanho, né? E conseguiu investir nos piquetes, em adubação, em cerca elétrica, e conseguiu manejar melhor as nossas vacas com um piquete mais bem adubado, né? E tudo é planejado. Para economizar na adubação, o produtor montou essa esterqueira sob declínio, com os dejetos retirados da granja da propriedade vizinha. Além disso, a alimentação do rebanho foi melhorada, com a construção de novos piquetes e a aposta em pastagens de alta produção. Conforme a produção de leite, a gente fornece ração, fornece silagem também, 2 tratos dia, né? Depois do coxo vai para o piquete, elas passam a noite no piquete. Né? Piquetes pequenos, a gente abre 2 piquetes à noite, mais um piquete na parte da manhã e um piquete à tarde, quando o sol não for muito quente, né? Então assim, para a vaca entrar e comer toda a comida que tem lá, não fica correndo em toda a área da propriedade, né? Mas para auxiliar no trato dos animais, a família Gutz ainda precisava de mais agilidade. Até pouco tempo atrás, o trabalho de transporte da silagem e do grão úmido oferecido aos animais era de forma manual, uma verdadeira trabalheira. A gente tinha as carretas normal, né? E baldeava com balde, com caracol muitas vezes.
E eu pegava emprestado de vizinhos, um chupim, mas daí quando usa, todo mundo usa, né? Então não tinha essa disponibilidade, né? Este desensilador e esta caçamba eram um sonho da família durante anos. Foram adquiridos há cerca de 1 ano e chegaram na propriedade em janeiro para trazer mais produção e qualidade ao trabalho, que tem a mão de obra exclusivamente familiar. Essa caçamba ela vem com caracol, então ela facilita bastante para nós aqui por causa da mão de obra, né? Hoje são 30 mil litros de leite produzidos todo mês, na mesma área e com ainda mais qualidade de produto e serviço. Os investimentos foram feitos através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Mais Alimentos, que poderão ser quitados de 1 a 7 anos. Hoje o PRONAF Mais Alimentos é um dos financiamentos mais procurados pelos produtores do país. Para a avicultura e suinocultura, são disponibilizados anualmente R$330 mil para investimentos. Já para o restante das produções, como a de leite, por exemplo, R$165 mil. Geralmente, contrata-se agora, o primeiro pagamento é no ano posterior. Tem a possibilidade de carência também, isso tudo vai depender de caso a caso. Se o agricultor optar por essa carência, não é pago somente os juros do ano e não a parcela. O Coab Alto Vale trabalha em todo o Alto Vale. Tenho orgulho em trabalhar com o nosso produtor rural, como a família do Orli, a Marli aqui, né? Orli já organiza os próximos passos de desenvolvimento da propriedade. A ideia é trazer um sistema de irrigação para evitar prejuízos na pastagem. Consegue diminuir um pouco a adubação também pelo esterco, que tem períodos de estiagem, coisa. Até ano passado, a taxa de juros, por exemplo, para irrigação era de 2,5% ao ano. Como o menos juros ele auxilia com 2,5%, ele anulava totalmente os juros dos investimentos feitos. Hoje está 3%, então o produtor acaba somente arcando com 0,5% de juros em cima do item financiado. E aliado aos investimentos vem também o conhecimento, coisa que o André, que vivenciou todo esse esforço e crescimento da família desde pequeno, não abre mão. Hoje, com 15 anos, ele está fazendo integrado ao ensino médio o curso de agropecuária no Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul e pretende seguir os passos do pai. Estou indo estudar para lá para voltar e trazer melhorias para a propriedade, ajudar no caso, saber o que está fazendo melhor, né? A gente aprendeu no couro, como se diz, né? Apanhando para aprender. Então a gente não queria que ele passasse por isso também, que ele se formasse um agricultor de verdade. Drones fazendo trabalhos de pulverização da lavoura, enquanto o agricultor faz a gestão da propriedade. E o melhor ainda, sem precisar comprar o equipamento e ainda assim economizando. Você vai conhecer agora como funciona uma parceria inédita em Santa Catarina. O RTK, que faz o levantamento topográfico, começa a delimitar a área, enviando informações para o sistema de controle. Em seguida, é só abastecer o tanque do drone, que é feito de forma automática, e o equipamento faz a pulverização de toda a área. Estamos no sul de Santa Catarina para mostrar que é possível ter alta tecnologia na lavoura e ainda economizar. Seu José tem pouco mais de 6 hectares de arroz para semente, na localidade de Morro do Meio, no limite entre Jacinto Machado e Turvo. Pela primeira vez na lavoura, ao invés do trator, tem drone na pulverização. Pelo volume de água que ele aplica, nem parece que é tão pouco, pela lâmina d'água que sai do aparelho. O trabalho é fruto de uma parceria inédita no estado entre a cooperativa da região, a Coperja, e a Agrise, uma empresa de tecnologia na pulverização com drones, que tem sede em Joinville. Na sede da cooperativa foi montada uma sala com a unidade piloto de pulverização com drones. O trator não vai sair fora do negócio. O drone veio para somar, para ajudar. E é por isso que a cooperativa precisa mostrar como funciona e não deixar eles comprar um drone cada um. Eu não acho isso correto. Eu acho que o drone tem que ser de uma empresa especializada, que tem que ter autorização da ANAC, tem que ter uma
pessoa que saiba mexer bastante bem do aparelho. Nós enxergamos que a tecnologia, a tendência, né, da tecnologia em favor do agronegócio caminha na direção de efetivamente você aplicar volumes de insumos somente nas áreas que você precisa. Em média, em Santa Catarina, os produtores precisam aplicar os defensivos agrícolas 5 vezes durante a safra. Nós iniciamos com a cultura do arroz, que é a principal cultura da cooperativa. Então, também para conhecermos melhor todas as vantagens, benefícios e limitações, nós começamos com produtores líderes, produtores abertos à inovação. Então, o produtor faz as demandas dos serviços de proteção de cultivo ao consultor da cooperativa, que por sua vez repassa essa demanda para a Grise, parceira da Cooperja, que vai até a propriedade do produtor e executa o serviço, faz um acompanhamento da qualidade do serviço, repassa esse relatório ao produtor, repassa também à cooperativa. Um dos principais benefícios do uso de drones pode ser visto a partir desta fase da planta, quando o arroz já começa a lançar os cachos. Segundo o estudo, se entrar com a máquina a partir deste momento na lavoura, as perdas podem ir de 3% a 5%. Segundo dados da Epagre, em média, cada hectare catarinense produz cerca de 8 mil quilos. Com a saca vendida a R$ 46,00, 5% de perdas por amassamento causados pelo popular chupa-cabra representam um prejuízo de mais de R$ 300,00. Passa no mesmo rastro uma vez, duas, aí nesse estágio que ele está aqui, se tirar fora do rastro, o estrago é grande. E se botar no rastro, ele afunda mais um pouquinho, o eixo ele vai deitando. É um bom produto para aplicar para o Brasélio, mas ele nesse arroz ele deita muito. Já o drone não, ele vai voando, não tem nada de estrago, né? Depois que passa o cabra ali no meio da roseira, é de se assustar, assim, o estrago que fica, né? Após uns dias volta um pouco, mas é feio. Até a questão de se der um vento ali, já começa a cair ali, naquela área ali. Porque eles falam em a média de estragar 5%, né? Mas tem área que estraga bem mais. Em Santa Catarina, a Epagre já desenvolve pesquisas sobre o uso de drones na pulverização há 2 anos. Além do arroz, testes são feitos na produção de frutas como a banana e também na cebola. A aplicação com drones custa cerca de 40% a mais por hectare, se comparado ao sistema terceirizado convencional. A tecnologia utilizada na pulverização é chinesa. O drone tem um tanque de 16 litros e a capacidade de pulverização é de 1 hectare por tanque, a cada 10 minutos de voo. Ele tem todo um sistema de sensoriamento, tanto sensoriamento lateral, frontal, como também o sensoriamento de terreno. Então, através desse sensoriamento, tu consegue, através do aplicativo, setar quantos metros você quer que ele trabalhe com base no topo do vegetal, certo? E através dessa altura também tem a faixa de aplicação. No arroz, os defensivos são aplicados entre 2,5 metros e 3 de altura. A faixa de pulverização é de 4 metros. Um dos diferenciais de mercado deste equipamento é o bico, que funciona como uma espécie de centrífuga. O sistema controla com precisão a rotação para cada tamanho de gota. É um sistema que ele chama de atomizador de disco, onde a bomba peristáltica, que tem um controle muito melhor do que uma bomba hidráulica normal, joga o líquido aqui nesse disco e através da rotação de quantos RPM esse disco vai girar, que a gente define qual vai ser o tamanho da gota. Então, através do aplicativo, é selecionado quanto de dosagem a gente vai aplicar por hectare e também qual é o tamanho da gota. Na unidade piloto, os agricultores agendam a pulverização junto aos técnicos da cooperativa, que repassam a demanda para a empresa. A gente sempre segue as recomendações de dosagem por hectare, independente se é um produto sólido, líquido ou oleoso, e buscando também parâmetros que nem volume, velocidade de operação, tamanho de gota, densidade de gotas, tudo para garantir a melhor eficiência agronômica. Sempre também, claro, buscando otimizar ainda mais o serviço para garantir não só um alto nível de eficiência agronômica, como também produtividade, cobrindo uma maior área por hora. Como o processo utiliza produtos praticamente puros, gera uma economia de até 90% no uso da água. Somam-se ainda a redução de custos com a quebra de maquinário, muito comum em terrenos alagados, e a redução de mão de obra, já que não há corte nas taipas por causa da passagem do pulverizador de uma quadra para outra. Outra vantagem é a redução da deriva, que é o produto aplicado fora da área de plantação.
O benefício da tecnologia ele está em efetivamente fazer uma aplicação uniforme sobre a lavoura com uma precisão cirúrgica. Então a gente sempre busca manter distâncias de áreas de vegetação, distâncias das pessoas que estão acompanhando a operação. Quem está manuseando a aeronave, os equipamentos e preparo de cauda, está sempre com vestimenta segura, todos os EPIs necessários para que todos estejam seguros durante a operação. Há quem diga que os drones ainda estão longe da realidade. Afinal, se tem trator, por que investir? A resposta está na tecnologia, que muda a cada ano, e também no custo de ter uma máquina própria. A partir do momento que isso já é uma realidade, que ele tem uma segurança, que ele não precisa mais ter esse equipamento, digamos assim, né, e ele ter alguém que presta esse serviço para ele com eficiência, com qualidade, sem ele precisar estar mexendo, né, ou se envolvendo com o defensivo, enfim, porque queira ou não, é capital investido que ele tem, é manutenção desse equipamento. O aparelho muda a cada 2 anos, é um celular, então o agricultor vai ficar com mais ferro velho em casa ainda se ele começar a comprar drone 1 por ano. E terceirizando, ele não precisa fazer isso, ele pode usar à medida que melhor lhe convier. O presidente da Copérgia acredita que o futuro da agricultura é justamente ter uma equipe técnica para cada fase da cultura. Alguém para fazer a terra, planear do melhor jeito, alguém para semear, que saiba melhor semear, alguém para fazer as aplicações, alguém para colher, alguém para cuidar da água. Então tudo isso, provavelmente, daqui a alguns anos, nós vamos ter um nicho de mercado nesse trabalho aí. Então a cooperativa está muito aberta à tecnologia Agro 4.0 e quer oportunizar que o produtor rural, assim como muitas outras startups estão presentes, mas aproximá-las do produtor para facilitar o trabalho do produtor no campo. E o que será que vem pela frente? No caso da Agrise, por exemplo, aposta em soluções inteligentes e robôs. Este daqui, por exemplo, faz a aplicação de defensivos terrestres em cultivos de parreiral e espaldeiras, como é o caso do maracujá. A intenção é que sobre mais tempo para que os agricultores façam a gestão da propriedade. Está no meio do veneno ali, né? Deixa o drone voar sozinho. E o que o senhor vai fazer, por exemplo, enquanto estão aqui aplicando? Agora, enquanto eles vão coisar, eu vou colher maracujá, que amanhã a Copérgia já pega e tem que entregar. Pode olhar a outra lavoura, deixar eles lá aplicando. É bem interessante, nós gostamos bastante. O nascimento de bezerros gêmeos é até comum, só que você já viu eles nascerem de cores diferentes? Essa curiosidade vem do município de Ituporanga. Um preto e um marrom. Pelo tamanho dá pra ver que eles têm a mesma idade. Mas e se eu disser que apesar de tão diferentes, eles são gêmeos? A surpresa aconteceu na propriedade da família Williman, na localidade de Cerro Negro, em Ituporanga. Gêmeos várias vezes já nasceu, né? Mas desse tipo de 2 cores no mesmo parto, não. Eles são filhos de uma das 200 cabeças do rebanho voltado à produção de leite. São 70 vacas em lactação, uma produção média de 1.400 litros de leite por dia. O nascimento há cerca de 10 dias não era esperado, já que o médico veterinário não havia conseguido identificar os gêmeos durante a gravidez da mimosa. Vamos recolher a vaca, quando nós estávamos recolhendo o bezerro, daqui a pouquinho olhamos do lado, tinha mais um vermelhinho. Daí até procuramos, pensamos que era de outra vaca, mas era de um parto só, né? Era só uma que tinha. Você já sabia que ela estava prenha, mas sim, não de gêmeos, é de isso? Gêmeos não. Para evitar a infertilidade, um controle reprodutivo vinha sendo feito há cerca de 3 anos aqui na propriedade com inseminação artificial. O diferencial de cores pode ter ocorrido devido à raça do touro ser Aberdeen Angus. A propriedade é acompanhada de perto pelo Cláudio, que é médico veterinário e trabalha com melhoramento genético. Ele conta que a probabilidade disso acontecer é mínima. O que acontece? Na raça Aberdeen Angus, na verdade, uma raça de corte, a cor preta é dominante. Então, quase 90% das vezes nascem animais da cor preta. E pode alterar isso entre gerações, nascer um momento animais pretos e outro momento os animais vermelhos, né? Mas na mesma vaca, com o mesmo pai, digamos assim, no mesmo momento do parto, nascer um animal vermelho e um preto é bastante incomum. O médico veterinário explica o que pode ter acontecido. Provavelmente essa vaca, como é oriunda de um protocolo de IATF, ela deve ter tido uma ovulação dupla e 2 espermatozoides
diferentes acabaram fecundando esses óvulos, né? E um desses espermatozoides tinha na sua carga genética o gene recessivo da cor vermelha e foi uma surpresa na hora do nascimento. E os bezerros nasceram com personalidade forte, viu? Super teimosos, já dando trabalho ao seu Antônio. Foram dias de muita adaptação até eles aceitarem mamar. Nos primeiros dias eles estavam bem, eu até estava preocupado que eles não queriam mamar, né? Mas agora devagarzinho já estão mamando. Ainda fracos, eles passam por um trabalho de adaptação, mas o Cláudio garante que eles são super saudáveis. Então, como se trata apenas de genes responsáveis pela coloração do animal, não tem interferência nenhuma no seu desenvolvimento. Como são animais de corte, provavelmente eles vão ser destinados ao confinamento, alguma coisa assim, para ir ao abate, né? Mas o seu desenvolvimento, desde que se tome um colostro, tenham os manejos básicos de saúde, como qualquer outro animal, são animais saudáveis. E na propriedade que encontrou na mistura de raças uma fonte de renda extra, ao invés de um bezerro para venda, 2. Mas é claro que eles também comem e dão preocupação em dobro. Mais preocupado que o plantel aumentou mais rápido, né? Que bonitinhos! No próximo bloco, a fazenda da Coxilha Rica, que de tanto receber os amigos, acabou virando hospedaria rural. E um dos principais atrativos de quem vem para este lugar são as cavalgadas, pelos históricos corredores das tropas, que passam também pelos gigantes campos verdes. E tem a dica para preparar o amendoim caseiro. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Reconhecer uma história de garra e determinação, relembrar os sabores, entoar os cantos que embalaram gerações. A Coxilha Rica, na Serra Catarinense, é um lugar único para viver essas experiências. De tanto receber amigos, uma destas fazendas acabou virando hospedaria, onde o forte são as cavalgadas. No horizonte, o sol vem brotando manso. Por entre as árvores vai espalhando seus raios e os pássaros animados não deixam esquecer. Vem chegando mais um dia e por aqui tenha toda a certeza de que ele tem um ritmo diferente. O desjejum é sinônimo de fartura. O café preto vem acompanhado das delícias da serra. A rosquinha de coalhada nunca falta. A refeição é mais um dos momentos de fortalecer os vínculos, das amizades antigas e das novas. A história da Fazenda Lua Cheia começou assim mesmo, nas rodas de amigos. Os pais do Aldo encontraram na Coxilha Rica uma forma de ter sossego depois da aposentadoria. Desde os meus 8 anos de idade, eu sempre acompanhei meu pai e os amigos deles fazendo cavalgada na região da Coxilha Rica. E sempre nós tivemos sonhos de ter o nosso lugar. Aldo é descendente da família Ramos, uma das principais na história deste lugar. A fazenda foi comprada há 13 anos e logo uma antiga tradição acabou se tornando negócio. Até então a gente só recepcionava os amigos. E a partir desse momento, há 10 anos atrás, a gente começou a receber essas cavalgadas como uma forma de renda para a fazenda.
O principal divisor de águas neste processo foi a parceria com grandes agências de turismo, que passaram a divulgar as belezas e mistérios da Coxilha Rica dentro e fora do país. Era um turismo de passagem. Por exemplo, os estrangeiros eles fazem 7 dias de cavalgada na Coxilha Rica. Uma das noites eles dormem na Fazenda Lua Cheia. Começou com essa passagem e com o tempo foi evoluindo da necessidade do pessoal querer ter um local fixo para passear e voltar para estar as coisas deles aqui, não ter que estar uma logística acompanhando eles na Coxilha Rica. A Coxilha Rica é um dos lugares mais isolados e lindos do interior de Santa Catarina. Gigantes campos pintados de cor pelas araucárias e cortados pelas águas escuras de diferentes córregos e riachos. As fazendas centenárias parecem ter parado no tempo. É aqui também que está um patrimônio do tropeirismo, os corredores, que antigamente eram um caminho do gado entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. A melhor forma para desbravar a Coxilha Rica é assim como era feita antigamente, no lombo de um cavalo. Nós vamos acompanhar agora uma das cavalgadas, que vai até a margem do rio Pelotinhas, um dos principais da região. O grupo de cavaleiros desta vez é catarinense, pessoas das mais diferentes profissões, classes sociais, que encontraram no cavalo um elo de ligação. O povo falava muito de Coxilha Rica e o meu sonho era conhecer aqui e andar a cavalo aqui nessas fazendas. A gente já há vários anos já faz isso, né? E é para a gente se desestressar, ter um contato mais perto da natureza, conhecer lugares novos, né? E o cenário parece pintura. Os 16 quilômetros de percurso de ida revelam a dificuldade de outros tempos. Um vento que parece que não para nunca, os pedregulhos e a geografia que desafia os cavalos. Por isso, a chegada ao destino é motivo de festa. Eu gostei muito da Coxilha Rica porque tem vários lugares para andar de cavalo, tem muitas pedras, né? A paisagem é muito linda, que é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Em outros trajetos da cavalgada, é possível ainda ver cachoeiras ou percorrer trechos do caminho das tropas, como este. Há quem venha pelo cavalo, outros pela história, pela paisagem, pelos sabores ou simplesmente pelo sossego. Eu vi só na televisão, eu nem conheci, na verdade nem sabia que tinha aqui desse jeito. Muito lindo, e olha a preservação, né? Vindo com a história, olhando os campos, a construção da taipa, tentando imaginar o que se passou em cada pedra empilhada, construído por mãos, não por máquina. O histórico entre filhos, pais, patrões, então assim mexe um pouco assim com a curiosidade. Nós acreditamos que a Coxilha Rica não é simplesmente um local. A Coxilha Rica é uma região que tem as suas características de relevo, de clima, de animais e de sabores. O nosso bolo de palhada, a nossa carne de cordeiro, a nossa carne de gado, então tem os seus sabores. E por falar em sabores, a especialidade da Fazenda Lua Cheia é carne de cordeiro, temperado com sal grosso e chimichurri, um tempero uruguaio. E quando a carne sai do fogo, o aroma de churrasco convida. A Coxilha Rica abraça, a família abraça as pessoas, recepciona na sua casa, sem a característica ou a cara de hotel, né? Não, é uma fazenda que abre as portas para receber as pessoas. E quem chega se sente assim mesmo, abraçado, acolhido por um lugar que tem mais do que beleza, tem história, e as 4 patas desses seres que parecem mesmo iluminados fortalecem os laços. Então, através do cavalo, a gente conseguiu marcar pro carnaval, fazer turismo, conhecimentos históricos da nossa Santa Catarina, da nossa região, aproveitando a companhia de amigos. Olha o sossego, olha a paz que é isso aqui. Eu diria para os pais que pudessem, vai um dia com seus filhos para cavalgar, a união dessa aqui, ó, o respeito de todo mundo, brincando, conversando, que ninguém, ó, só vai deixar saudade.
E saudade é assim mesmo, quando a gente parte já pensando em voltar. Esse lugar é demais. Um grande abraço para a tia Sônia, para o Aldo, que receberam tão bem a gente lá na Coxilha Rica, e também o pessoal da Cavalgada. E ano que vem já tem destino certo, São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. E se tudo der certo, o Vale Agrícola vai estar lá também. E agora a gente muda de assunto porque é hora de receita. E a de hoje tem gostinho de Páscoa. É uma forma para preparar o amendoim com açúcar no micro-ondas. Olá! A receita que eu trouxe hoje para vocês é uma receita apreciada o ano inteiro, uma receita deliciosa que dá para a gente fazer com sabores diferentes, mas em especial numa época do ano, no período da Páscoa, ela é mais consumida. Eu conheço como amendoim doce, mas tem pessoas que conhecem, depende da região, falam amêndoa, tem outros nomes. Mas além de ser saborosa, essa que nós vamos preparar hoje é super rápida e prática. Então vamos para os ingredientes. A receita que eu vou fazer agora, eu dividi ao meio. Então aqui tem 250 gramas de amendoim, 1 xícara de açúcar, meia xícara de água e 1 colher de sopa de essência de baunilha. É só misturar tudo, mistura o amendoim, a água, a essência de baunilha, que aqui poderia ser canela em pó, cravo. Se vocês quiserem saborizar com chocolate ou achocolatado, pode ser, só que tem que diminuir um pouco do açúcar. Misturar tudo rapidamente e levar ao micro-ondas por 10 minutos na potência máxima. Depende também de cada micro-ondas. Levar direto 10 minutos, parando na metade do tempo. Agora, gente, ó, nos 5 primeiros minutos, nós vamos abrir com muito cuidado. Ó, eu utilizo uma proteção de silicone para a gente tirar. Vamos mexer. Pode ser pegar com pano de prato, mas enfim, tem que se proteger. E ele vai estar assim, ó, nos primeiros 5 minutos, fica bem líquido. E agora nós retornamos para o micro-ondas na sequência dos outros 5 minutos, para que vocês possam ver a beleza que fica. Finalizando os nossos 10 minutos de micro-ondas, nós vamos retirar com muito cuidado, gente. Eu volto a dizer, porque isso aqui, ele sai super quente. A pessoa tem que estar com proteção. E nós vamos mexer rapidamente, ó. Agora ele sai, ele fica assim fervendo, é porque a calda já está dando o ponto de cristalização, ela já passou do ponto de fio. E agora a gente mexe até que açucare. E aqui a gente pode, eu coloquei sabor de essência de baunilha, mas a gente pode colocar, fica muito saboroso com canela em pó, fica muito saboroso com leite em pó, para quem gosta, cravo, canela, chocolate. Ó, ele começa a ficar pesado, a mistura começa a ficar pesada e ele começa a açucarar, para vocês verem, ó, o que acontece. Ele vai fervendo e açucarando. E nós temos a nossa amêndoa, nosso amendoim doce prontinho. Olha que delícia que fica, super rápido para fazer e delicioso de apreciar. Volto a dizer, gente, tomem cuidado porque é super quente. Ó, esse é o resultado da nossa receita de hoje. Essa receita nos faz lembrar que já estamos perto da Páscoa, mais 40 dias, que para os católicos representa a Quaresma. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!